E ontem aconteceria aqui em Matão uma audiência pública ali na Câmara Municipal, porém ela foi cancelada. Mas quem vai explicar mais ou menos para você o que de fato aconteceu é o Sandro Trench. Ô Sandro, você de alguma forma interferiu nessa situação? Como que foi que aconteceu e o que motivou o cancelamento dessa audiência? Realmente a audiência pública eu comecei a questioná-la bem antes, quando marcou ela às 3 horas da tarde. Matão é uma cidade de pessoas que trabalham em empresas metalúrgicas, empresas alimentícias, no trabalhador rural e geralmente entra às 6 horas da manhã e sai às 5 horas da tarde. Então seria praticamente impossível essas pessoas participarem dessa audiência pública, que é o que cobra a Constituição Federal e o Estatuto da Cidade. Ela tem que ter a participação popular. 3 horas da tarde não ia ter participação popular. Todas as audiências públicas realizadas anteriormente, no governo anterior, do prefeito Chico Dumont, foram realizadas no período noturno. Todas elas e outra, por uma equipe que não era política, era uma equipe que foi montada pela Associação de Engenharia. Então, em vários pontos da cidade, realizou-se cerca de 12 audiências públicas à noite. Se a pessoa foi ou não foi, mas a oportunidade lhes foi dada para participar. Chegou no fim do ano, esse plano diretor foi para a Câmara, não foi aprovado, e agora ele voltou novamente. Teve algumas mudanças, eu lembro, eu participei dessa audiência também na Associação Comercial, onde se elegeu o novo Consima, mas eu acredito que aquilo nem tinha tipicidade de audiência pública. Fatos importantes foram colocados rapidamente em votação, levanta a mão, não levanta, isso não é audiência pública. Eu orientaria o prefeito, o executivo, a fazer nova audiência pública no executivo para tratar desses assuntos pontuais que foram tratados naquela audiência pública, para que pessoas ligadas a esse assunto participem. Possivelmente vai ter grande participação de engenheiros, arquitetos, técnicos dessa área. E aí o projeto vá para a Câmara já delimitado. A minha questão não é se esse ponto está certo ou se esse ponto está errado. A minha questão tem que se discutir com a população o que vai fazer. Plano diretor hoje é a população que decide. Quanto vai ter terreno de 8 metros, de 5 metros, de 15 metros, a população senta e decide isso. Tem um ponto que eu falei, que é a questão dos desmembramentos. Pessoas que já compraram o lote em 2 pessoas, pessoas que comprou o lote sozinho, depois vendeu a parte dele e o contrato ainda continua no nome de um só. Lá fala alguma coisa de poder desmembrar se tiver nome de 2 pessoas, mas tem muitos casos que fogem disso. Vamos tratar isso com carinho, com mais respeito ao direito adquirido. A pessoa comprou o lote, no contrato registrado em cartório dizia que ele podia desmembrar. Daqui para frente não vai poder mais? Tudo bem, mas o direito adquirido tem que prevalecer. Ou então se dá um tempo para se adaptar, senão a gente vai cair no mesmo caso que aconteceu lá no Monte Carlo, onde várias pessoas ficaram sofrendo anos lá, até que a justiça resolveu. A pessoa vai ficar casado com o outro ali no terreno, se o outro tiver uma dívida pode ser executado, na hora de pagar NPS vai ficar muito caro. Eu não sou contra o lote de 8 metros, tudo bem, eu acho que até é uma saída razoável, porque a pessoa vai poder comprar diretamente o lote dela. Hoje se compra em 2, aí depois tem que... se o cara comprar um lote de 8 metros e construir uma casa de 70 metros, ele não paga NPS. Se ele comprar em 2, ele constrói 70, o outro constrói 70, que geralmente constroem juntos, para sair do aluguel. Aí tem que pagar NPS, aí tem que pagar o desmembramento, tem que pagar engenheiro. Isso fica em 10 e 15 mil reais. O lote menor é uma solução viável, desde que seja discutido com a população. Eu não sou contra isso, fui contra o horário que estava se realizando essa audiência pública. Aí tentei no meios em off com a Câmara, mandei no ESIC pedindo para que mudassem o horário. Aí fui pelo Facebook, que é onde a gente tem acesso, pedi para os vereadores em públicos mudarem esse horário. Foi tratado esse assunto na segunda-feira e não mudaram o horário da audiência pública, não podia. Aí eu recorri ao Ministério Público, ao site direto do Ministério Público de São Paulo, fiz o meu pedido lá, ele mandou a resposta para mim, que encaminhou ao promotor de Matão. Então, eu acredito que quando o promotor de Matão foi na audiência ontem, ele já sabia do meu pedido e passou isso para a mesa. E aí se reuniram num consenso e viram que além do meu pedido de horário, que não estava adequado,
tinha outros erros no plano diretor, então o presidente teve prudência com os demais membros, eu não posso dizer, o Sandro cancelou essa audiência. Foi um consenso de todo mundo, que além do horário não ser propício, o plano diretor enviado tinha vários erros grosseiros. E ali naquela hora o presidente da Câmara pediu para que o representante do prefeito retirasse o projeto, e foi ontem à tarde já retirado esse projeto, para ser feito adequadamente. E é onde eu falo que ao invés de mandar para a Câmara rapidamente, se faça uma nova audiência pública aqui pelo Executivo para tratar desses assuntos. Ela já foi remarcada então? A Câmara falou ontem que previamente ficou para o dia 28 às 19 horas, ou seja, o horário a gente conseguiu, porque não fui só eu, foi o povo de Matão também no Facebook que pediu. Então o horário agora é propício, se a Prefeitura em tempo hábil reenviar o plano diretor para lá. Possivelmente ela pode reenviar ou marcar outra audiência pública aqui para resolver todos esses parâmetros aí. Agora explica para o pessoal que está em casa, Sandro, que se trata exatamente uma audiência pública como esta, que fala do plano diretor. A audiência pública, não só para isso, mas para outros pontos, ela chama a população a participar. E a Constituição Federal, ela indicou que se criasse o Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade ele é bem abrangente e participativo. Ele puxou o cidadão para a coisa pública, para resolver, para a lei não ficar aquela lei seca sem participação, vem a goela abaixo da população. A cidade é o local que a gente mora, que a gente quer construir uma coisa melhor. Precisa de empresas, de indústrias, mas também precisa de ciclovias, precisa de áreas verdes, precisa de um lugar bom para se viver. Dá para se harmonizar a empresa com uma cidade boa para se ter uma vida saudável. Matão, nesse quesito, já tem um Matão mais verde, que já povoou a nossa cidade com árvores aí a longo tempo. Nós temos umas perimetrais muito boas na cidade e é nesse quesito que a população vem participar. Ela não quer perder isso, que já lá no tempo do Armando Bambosa ele pensou para a cidade de Matão. A gente quer continuar com essa Matão bonita que é. Então, a participação popular vai desde essa macrovisão da cidade toda, como até de uma visão da sua própria casa. O que vai ter aqui no meu bairro? Igual eu citei o caso do Quarto Centenário, onde mudaram lá para residencial, comercial, industrial leve, todo o bairro Quarto Centenário, e não fizeram uma única audiência pública com aquele bairro, que já sofre muito, a gente vê aí com lixão, com queimada lá. Agora vão jogar praticamente um bairro industrial, num bairro que tem ruas de 7 metros de largura, ruas estreitas, caminhões, carretas vão ter que circular lá, a água é suficiente para se instalar. Ele já tem algumas indústrias ali, mas tudo bem, pode até ser, mas discuta com a população daquele bairro essa situação. O pessoal da Nova Matão teve alguns problemas comerciais, participaram de audiências públicas, lutaram por isso e conseguiram o ponto de vista deles lá. Um corredor, Quarto Centenário não, virou todo o industrial leve. É grave isso. E não teve uma única audiência com o pessoal daquele bairro, que eu duvido que eles saibam disso. Então é importante a participação popular, porque depois que aprova, a pessoa sente na pele o que está acontecendo. Vai abrir uma empresa do lado de uma casa que ele morou a vida inteira, um comércio, ou então uma área verde pode mudar. Então eu peço, quando tiver, que a população participe.